Olá pessoal, aqui é o professor Hector. Vamos estudar mais uma aulinha de morfologia, classes gramaticais. Lembrando que a nossa série é conhecer as 10 classes gramaticais. E na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre verbo, uma classe gramatical que muita gente tem dificuldade e que sempre cai nos concursos públicos em geral. E é muito importante você entender e compreender a função dos verbos nas frases e orações. Vamos lá. O que é verbo? Imaginemos aqui algumas ideias, vamos comparar aqui algumas ideias, depois identificar essa classe gramatical nas frases ou orações logo mais, tudo bem? Então, quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação indicando o momento em que ela ocorre, é o verbo. Então, gente, quando eu estou me referindo a algum tipo de ação, algum tipo de ação determinada, deixa eu colocar aqui. Quando eu estou me referindo a algum tipo de ação, eu tenho ali um verbo, qualquer palavra que indique ação. Então, vamos analisar aqui essa frase e comparar. A palavra eu escrevo com rapidez. Note que quando eu digo escrevo, eu estou me referindo a uma ação. Então, essa ação se encontra no presente. Estou escrevendo. Então, a ação de escrever, ou a palavra escrevo, configura nesse caso, um verbo, tá bom? Vamos à frase a seguir. Uma ideia de estado também pode ser localizada no tempo por meio de um verbo. Bem? Então, a ideia de estado. Então, nós temos a primeira ideia, que é a ideia de ação, e a segunda ideia, a ideia de estado. Vamos analisar a frase seguinte e comparar. Os alunos estavam preocupados. Observem a palavra estavam, tudo bem? Estavam indica um estado passado. Ou seja, essa palavra estavam está indicando a forma como esses alunos se encontravam. Então, no passado, esses alunos se encontravam preocupados. Então, estavam indica uma ideia de estado. Tudo bem? Portanto, estavam é um verbo também. Vamos analisar o outro conceito aqui e compararmos a frase a seguir. Uma ação ocorrida num determinado tempo também pode constituir-se no fenômeno da natureza expresso por um verbo. Então, os fenômenos da natureza também são representados por certas palavras, e essas palavras são configuradas ou se caracterizam como verbos. A exemplo, temos a frase seguinte: naquela noite, trovejou muito. Note que a palavra trovejou é um fenômeno da natureza. Então, se esta palavra é um fenômeno da natureza, que indica algo que está acontecendo no meio ambiente, no ambiente, temos então um outro verbo aqui, ok? Trovejou é uma ação passada, um fenômeno da natureza. Então, geralmente, o verbo é a palavra que expressa a ação, estado e fenômeno da natureza. Ficou clara essa ideia para você? Observe que essa ação, esse estado e esse fenômeno da natureza estão situados no tempo, ou seja, o verbo flexiona-se para concordar em tempo e gênero e número, ok? Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Bem, gente, as formas nominais do verbo são três, né? O verbo, como a gente viu anteriormente, nós temos que os verbos podem indicar ação, podem indicar estado ou mesmo fenômeno da natureza, ok? Então, vamos agora entender um pouco como os verbos se apresentam, as suas formas nominais. Então, os verbos nas frases podem aparecer das seguintes formas. Na forma nominal, peraí pessoal, tive um probleminha aqui. Pronto, agora sim, pronto. Então, os verbos na sua forma nominal podem aparecer
nas frases e orações na sua forma infinitiva ou infinitivo. Então, o que seria o infinitivo? O verbo, quando ele se apresenta na sua forma infinitiva, ele geralmente vai trazer como característica uma terminação. E a terminação dos verbos, né, que estão no infinitivo, geralmente é a letrinha R, tá certo? Então, qualquer verbo que indique ação, estado ou fenômeno da natureza que termine a palavra termine em R, né? Geralmente esse verbo estará na sua forma nominal infinitiva, ou que nós podemos também chamar de infinitivo. Vou mudar aqui a cor, ficou muito legal, mas vou mudar aqui a cor para ficar um pouquinho mais visível para a gente aqui, certo? Então, olha aí, bem? Ó, agora, quando tivermos um verbo na sua forma nominal gerúndio, como nós podemos identificá-lo? Muito fácil. Toda vez que nós tivermos um verbo que indique a ação, estado ou fenômeno da natureza terminado em NDO, tendo esta terminação, então esta palavra, este verbo estará tratando-se da forma nominal gerúndio, tá certo? Então, ó, infinitivo, o verbo terminará em R, gerúndio, o verbo terminará em NDO, tá bom? Essa é a terminação adequada. E o segundo caso, né? O terceiro caso, os verbos que terminam ou que estão na forma nominal particípio apresentam como característica principal a terminação, ó, DO, tá certo? Toda vez que eu tiver um verbo que termine em DO, eu entendo que a forma nominal deste verbo se encontrará na categoria particípio. Então, é muito simples. Os verbos são aquelas palavras que dizem ação, estado, fenômeno da natureza, e as formas nominais desse verbo podem ser três: infinitivo, gerúndio e particípio. Olha a característica que você precisa lembrar, tá bom? Se o verbo estiver no infinitivo, sempre terminará em R. Se o verbo estiver no gerúndio, sempre terminará em NDO. E se o verbo estiver no particípio, sempre terminará em DO, tá bem? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula de português morfologia, falando sobre verbos. Nessa aula você aprendeu o que são verbos. São palavras que indicam ação, estado, fenômenos da natureza. Compreendeu também as formas nominais do verbo, ou seja, as formas como os verbos se apresentam na maioria das frases. São três: a forma infinitiva, o gerúndio e o particípio. Tudo bem? Compreendeu também a forma como você deve utilizar para identificar o critério que você deve adotar para identificar tais formas nominais nas frases, tá certo? Então vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, na nossa próxima aula, vamos aprender um pouco mais sobre os verbos, tá bom? O pessoal não ficar muito extenso e que você consiga ter tempo para fazer suas pesquisas também. Forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, ative o sininho aí para que você possa nos ajudar e juntos possamos alcançar nosso objetivo principal, que é a sua aprovação. Até a próxima, nos vemos no próximo encontro, na nossa próxima aula. Tchau!